Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Aqui Frei Edson Matias, Frei Franciscano Capuchinho, e vamos aqui conversar um pouco sobre temas relevantes, para a nossa caminhada espiritual. E hoje quero tratar com vocês uma temática bem complicada que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, que é a questão do uso do celular. E eu não quero falar simplesmente do uso dentro das nossas celebrações, mas também falar dos perigos para a vida espiritual, sim. Tem uma coisa aí que nós precisamos tratar com muita seriedade. Então eu vou aqui apresentar alguns tópicos e aí eu quero também que você comente, depois. Também sugerir outro tema que a gente possa conversar que se relaciona com essa questão do uso das telas e a vida espiritual, tá bom? Então, primeiro eu quero falar para vocês, assim, você já se perguntou, você já se deu conta de como o celular ele pode afetar a nossa vida social? Ele afeta, o uso indevido, ele afeta, a gente está vendo isso em todos os lugares. Eu quero que você faça até uma experiência no seu dia a dia. Se você faz uma atividade física, vai à academia para treinar, ou vai nos parques para correr ou caminhar, ou quando você vai fazendo uma consulta, você está na clínica, você vai perceber, vai ali dar uma olhada, como que as pessoas estão usando o seu celular, Dá uma olhadinha, faz essa pesquisa. Primeiro seria interessante também fazer isso com você mesmo, Como é que você percebe que as pessoas estão usando este aparelho, hoje, e como depois, quando você vai na celebração eucarística, assim, vamos fazer essa análise sem um julgamento, tá? No sentido assim de ficar julgando os outros simplesmente, mas para a gente perceber como que as pessoas estão lidando, com esse aparelhinho nas mãos e com as redes sociais e com a possibilidade de mandar mensagem e receber o tempo todo, Dentro das celebrações. Eu quero que você faça essa pesquisa aí, nesse sentido de perceber, Olhar como que está acontecendo. E aí vem essa pergunta. Tomamos consciência realmente do uso do celular e como isso estraga a nossa vida ou pode afetar a nossa vida espiritual? Isso é uma coisa que nós estamos vendo na vivência das famílias, Muita gente fica ali no celular, já não conversa mais direito com o esposo, com a esposa, os filhos ali fazendo uso, esquece ali de estar presente, só parece que fica no mundo virtual, O celular em si não é uma coisa ruim, É um instrumento, um aparelho, como também vários aparelhos eletrônicos ou mesmo domésticos aí da nossa cozinha são úteis, são necessários, tem grande vantagem. Às vezes nós podemos entrar em contato com as pessoas, no caso do celular, podemos conversar com quem está longe, às vezes em outro país, às vezes em outra cidade que não dá para ir, eu quero matar a saudade, então fazemos ali uma chamada de vídeo. Tem muita coisa boa que nós podemos utilizar. Podemos estudar idiomas, podemos caminhar ouvindo a Bíblia narrada, posso ouvir um podcast sobre um tema que me interessa, Tá, isso é bom, não tem nada de errado nisso. O problema é que acontece uma não moderação do uso disso, E aí tem as consequências. E novo, quero falar também agora sobre o uso inadequado dentro da igreja. Eu vou falar da onde que eu vivo, Aqui é onde que eu moro, trabalho na paróquia, a partir dessa experiência. Isso tem crescido muito, muito mesmo nos últimos anos. Então, assim, pessoas que atendem o celular dentro da igreja. E uma coisa que eu estou percebendo é que nós temos a confissão todos os dias, cada dia um frei atende, uma manhã, uma tarde, e mesmo ali na espera da confissão, as pessoas estão fazendo uso do celular dentro da igreja. O que eu estou querendo apresentar para vocês? Que antigamente, quando nós passávamos diante de uma igreja, mesmo que eu não entrasse, a gente fazia o nome do Pai, a nossa reverência, e quando nós entrávamos, a gente entrava com todo o cuidado, todo o silêncio, E todo aquele ambiente da igreja nos chamava, fazia com que a gente voltasse o coração para Deus, a nossa cabeça. Só de entrar na igreja a gente abaixava, ou fazia a genuflexão,
ia até o Santíssimo, ou ficava ali sentado no banco, numa certa distância, mas a gente entrava e todo aquele ambiente nos chamava à oração, ao silêncio, não é? E o que nós estamos assistindo hoje é justamente esta perda de sensibilidade. Então, uma pessoa já entra com o celular na mão, né? E aí senta no banco para mandar, receber mensagem. Aí você pode falar, não, Frei, tem algumas pessoas que usam o celular para meditar a palavra. Sim, tem algumas pessoas. Mas isso eu já percebi que não é a maioria, infelizmente. Né? A maioria senta no banco e para ali para mandar mensagem, receber mensagem. Um dia eu resolvi perguntar para algumas pessoas aqui, quando elas sentam ali no dia a dia, ali passando na igreja e usando o celular da igreja, o que elas estavam fazendo? Não, é porque eu fiquei de marcar com a minha irmã, não, é porque... Ou seja, essa possibilidade de aproveitar esse clima, essa situação ali, ela está sendo perdida. A pessoa está ficando insensível, está deixando de ter sensibilidade para o sagrado, para o ambiente que a comunidade estabeleceu como lugar de oração, de meditação, de silêncio. Está sendo com muita frequência também o uso do celular em vídeos, né, em áudios do YouTube, que as pessoas levam seu celular para dentro da igreja no dia a dia, né? Ele quer tirar um momento de oração e leva o celular e abre um vídeo ali para rezar, para ela rezar dentro da igreja. Só que tem outras pessoas. E as pessoas estão perdendo a noção que eu não posso ligar o celular, por mais que seja numa coisa piedosa, devota, dentro da igreja que tem mais gente rezando. Ou seja, eu estou ali prejudicando a oração do outro. E a gente tem notado assim também o uso indevido nos momentos de ofertório, porque nós estabelecemos, é verdade, a maioria das igrejas hoje tem lá o QR Code que você tira ali a partir do Pix para fazer a oferta. E é justamente nessa hora que algumas pessoas se distraem ou aproveitam para usar o celular dentro da celebração. Aqui, gente, é para a gente observar como que nós estamos usando isto e como que eu posso, talvez, um amigo, uma amiga que eu posso falar, olha, vamos diminuir, né? Vamos tomar cuidado, ver se ela aceita essas orientações, esse conselho, porque isso está ficando bem acentuado. Será que realmente estamos participando de forma concreta quando isso acontece conosco? Telefones ligados na hora da celebração. Aqui eu estou falando de dois momentos. Tanto o momento quando eu adentro na igreja não tem celebração, a igreja está mais vazia, as pessoas usam aquele espaço para elevar seu coração a Deus. E se eu chego lá com um celular ligado, ele toca, ele faz barulho de mensagem, eu estou ali atrapalhando o ambiente de oração e de silêncio. Isso que nós temos que pensar ainda mais durante a celebração da missa, né? Isso vai prejudicando a nossa atenção. Isso é um grande perigo. As consequências, então, espirituais: distração, superficialidade na oração e na meditação. Gente, se eu estou falando algo sério e importante com uma pessoa, estou falando aqui, eu e você reunidos, nós estamos tratando algo sério. Se o telefone vibra no meu bolso, eu não atendo, mais fácil até desligá-lo, porque nem a vibração eu quero ser incomodado, porque aquilo que eu estou tratando com aquela pessoa é importante. Quanto mais quando nós estamos em diálogo com Deus, não é? Quanto mais, não? Então, esse uso indevido do celular acarreta distração. E uma coisa bem séria, que eu acho que a gente tem que ser muito sincero conosco. Se a minha oração ela pode ser interrompida com qualquer mensagem, a oração na realidade não tem valor, né? Ou seja, não tem valor para mim.
Se aquela oração tivesse valor para mim, eu não seria interrompido por nenhuma espécie de mensagem, né? E nenhum toque de telefone, né? Mas quando aquilo tanto faz, tanto fez, está revelando que aquilo para mim não é importante. Então, há uma perda do sentido do sagrado. Olha a gravidade. A perda do sentido do sagrado. Eu vou comparar aqui, lembra antigamente quando era muito costume as pessoas assistirem as novelas, né? Aí a década de 80, 90, quem tem mais idade vai lembrar, né? Que o Brasil adorava uma novela, né? Hoje diminuiu muito, né? Mas adorava uma novela. Ninguém podia conversar, né? Ninguém. Se alguém falasse alguma coisa, né? Falar não, porque a novela era importante, né? Porque a história era importante. Imagina só, né? Essa perda que nós estamos tendo em relação ao sagrado, que é muito mais do que um entretenimento como uma novela, né? Pois é. Eu tenho visto pessoas dentro da celebração que o telefone vibra, a pessoa levanta e vai atender. Ou atende mesmo no banco. Ou eu já vi conversando no áudio, gente. Olha só. Alguns casos, né, que a pessoa tem um parente doente, né, a pessoa deixa ali no vibrátil, né, vibrando, e quando vibrar, é claro que a pessoa vai levantar, ela vai sair para um lugar e atender, porque é uma coisa urgente, uma coisa, né, ali que pode estar acontecendo, grave, ou deixou alguém em casa que precisa, né? São situações diferentes, né? Agora, quando esse uso é corriqueiro, ele é indevido, né? Aí cria o quê? Um coração inquieto, um coração preocupado, disperso e não consegue estar presente. O uso excessivo das telas, o uso excessivo das redes sociais, do celular, faz com que a gente fique ausente. Eu vi uma coisa interessante, eu quero que vocês também prestem atenção. Quando tem esses grandes eventos cristãos, católicos, também nos evangélicos, mas entre nós, né, católicos, que é mais comum a gente participar e ver. Por vezes, depende do momento, vou dar um exemplo, uma entrada de uma imagem, né? Uma imagem que tem um evento, vai ter a entrada da imagem da Virgem Maria. Aqui em Goiânia teve, né, a imagem da entrada de Lourdes, de Fátima, teve vários eventos aqui no decorrer dos anos. E as pessoas tiram o celular do bolso e começam a filmar. Isso quer dizer o quê? Ausência de uma presença, né? Eu preciso jogar nas redes, eu preciso tirar foto, ou seja, eu não estou presente, porque eu estou preocupado com o quê? Em tirar a foto e depois mandar nas redes sociais. Olha o perigo. E a gente às vezes não percebe isto, e algumas pessoas talvez venham até aqui depois, não, Frei, eu estou presente sim, é porque eu quero tirar uma foto para guardar. Exatamente, não está presente. Porque se a gente estivesse inteiramente presente, nem de foto a gente lembraria, né? Nem de celular a gente lembraria. Porque a gente estaria tão imbuído daquele movimento, daquele momento, que a gente estaria 100% presente naquele diálogo com a Virgem Maria ou com aquela devoção que está sendo feita. Então nós vamos lembrar assim, de algumas passagens para a gente amadurecer essas reflexões. Lembra de Marta e Maria? Marta estava muito ocupada. Estava muito ocupada em fazer as coisas. Maria escolheu a melhor parte, estar na presença de Jesus. Eclesiastes 3:7 vai dizer, né? Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de rezar e tempo de postar. Há tempo de aparecer, há tempo de se deixar no silêncio, na solitude, na solidão, né? Nesse sentido, solitude com Deus, estar sozinho com Deus, sem celular, sem redes sociais, sem que ninguém saiba. Entre no seu quarto e ore em segredo. Vai na igreja, reza em segredo. Ninguém precisa saber que você está ali, né? O que a igreja pede e recomenda sobre isso? Né? O que ela pede? Respeito e silêncio ao espaço litúrgico, ao espaço de oração. Falência, então, ou melhor dizendo assim, a liturgia, ela precisa do silêncio, do recolhimento. Nós estamos estudando no nosso grupo de leitura
teológica um livro chamado Introdução à Vida de Oração, do Romano Guardini. E ele fala muito dessa necessidade de preparação para a oração, né? E é uma coisa assim, na vida mesmo. Coloque na sua vida, como prática mesmo. Se você fala assim, daqui a pouquinho eu vou rezar, ou daqui a pouquinho eu vou à igreja, né? Se você realmente se preparar, vai fazer uma diferença, gente. O que eu estou dizendo preparar? Vou dar o exemplo da celebração eucarística. Você vai à missa às 10. Vou dar o exemplo das missas às 10. Quando você está preparando em casa já, você está se dispondo a ir até a celebração. Quanto mais quando você está chegando perto da igreja. É bom chegar um pouco antes. Tem muita gente chegando atrasado, né? Corriqueiramente. Ou chegando em cima da hora no atropelo. Olha só, prejudicando essa preparação, essa dedicação. Outra coisa, vou chegando perto da igreja, não tem nada urgente que eu preciso ter o celular ali na mensagem, mesmo que seja vibrando. Olha, tira, bota no silencioso, desligue, sabe? Se prepare. Quando você fala desligou, né, ou pôs no silencioso, mas eu queria fazer uma oferta, arranja um dinheirinho antes, né? O ideal seria isso, né? Separa um dinheirinho antes em espécie. Ou pode doar um pouquinho antes da celebração ou depois, né? Não precisa só ser no ofertório. Então, esta disposição, essa preparação, se você faz isto, você vai ver a diferença na sua vida de oração, né? Então, esse respeito com o espaço litúrgico, essa preparação, a importância do recolhimento, do silêncio. Então, essa necessidade de desconexão, né? Hoje, porque tem tanta crise de ansiedade, tanto burnout, né, que é um conjunto de sintomas, porque estamos hiperconectados. Vai fazer atividade física, tem que levar o celular, porque tem que ficar conversando com as pessoas. Vai na clínica, tem que levar o celular, porque tem que ficar mandando mensagem, vai visitar alguém, vai jantar com alguém, tem que estar com o uso do celular, vai rezar um texto, o celular está ligado. Gente, como que nós vamos rezar desse jeito? Sugestões práticas, então. O que é que nós podemos fazer? Desligar o celular na missa. Mas desligar, bota no silencioso. Não vai acontecer nada, né? Se você até mesmo... Tem uma coisa interessante que eu falo para algumas pessoas, e talvez seja você que está ouvindo que vai comentar aqui embaixo, falando, Frei, eu uso o celular, na verdade, é para eu acompanhar as leituras. Deixa eu falar uma coisa para você. Não faça isso, não. Você vai distrair. Por quê? O ideal é o ouvido. É saber ouvir. A liturgia, ela requer essa necessidade do ouvir, do esforço. Se você usa o celular para as leituras, você vai distrair com facilidade. Você vai distrair com a tela, vai gerar vício com o uso da tela. Faz isso não, né? Não faz isso, né? Deixa ele para lá. Ou deixa no modo avião, faz alguma coisa, né? Porque aí você não pode manter o foco quando você deixa isso de lado. Ensinar já as crianças desde cedo que este é um momento sagrado. Isso é uma preocupação também que a gente pode fazer outro vídeo. Levar comida para a criança na missa, a gente não faz isso, né? Não, mas ela tem fominha. Não, uma coisa é a mãe que precisa dar de mamar para a criança. É outra história, outra história. Criança que já precisa ter o controle alimentar, né? Café antes, vai tranquilo para a missa. Mas eu quero comer um salgadinho. Não é cinema, não é circo, né? Não, celebração. Né? Ensinar para a criança, né? Ela que já entende, 3, 4 anos, você já entende. Então, olha, não pode, né? Aqui não é lugar de comer, a gente vai comer depois da missa, a gente vai comer aquilo que a mãe prometeu, o pai prometeu, né? Faz isso que a criança vai aprendendo, eu garanto para você. A gente pode fazer um jejum digital, né? Não tem o jejum de alimento, né? Que a gente precisa fazer 1 hora antes da comunhão. Então, jejum digital. Nós precisamos de conversão, meus irmãos, nos últimos tempos. E eu gostaria que você partilhasse esse vídeo, que falasse para os seus familiares que na igreja não é lugar de usar o celular, né? Se você vai fazer oferta, eu já disse isso, né?
Se você conseguir realmente fazer e desligar, né? Faça, mas mesmo assim o perigo de distração é muito alto. O ideal é que você já leve ali o dinheiro à parte ou já pague seu dízimo certinho, né? Jesus é um Deus amoroso, Ele nos quer por inteiro. Vamos lembrar disso? Não use a tela para dividir seu coração na hora do espaço sagrado, seja o litúrgico ou quando você entra na igreja. Vamos conservar este lugar, um lugar que é feito para levar o nosso coração a Deus. Então, propõe se você tem essa dificuldade de deixar de lado, propõe isso, nas suas próximas celebrações, desligar o celular, botar no modo avião, enfim, ou deixar na bolsa, esquecer. Mas nunca deixe ele ligado, nunca, nunca, nunca. Atrapalhe os outros a rezar, Não faça isso, tá bom? Meus irmãos, eu agradeço a atenção. Eu sei que é um tema que muitas vezes pessoas que acham assim, talvez um tema até delicado, para alguns, que acham que não atrapalha. Gente, atrapalha sim, tá? É o Padre falando, é a experiência que nós estamos vivendo, é o atendimento espiritual que eu faço, o atendimento psicológico que eu faço. Nós estamos vivendo numa cultura da distração, da dispersão, e isso chegou dentro das nossas igrejas, dentro da nossa vida de oração. É uma coisa assim, até mesmo para rezar, a gente precisa ter força. Muita gente está rezando com o celular ligado. E é complicado isso, sabe? Eu estou falando uma coisa muito séria. Se você quiser amadurecer na vida, espiritual, é necessário deixar o celular de lado. É necessário, não, mas eu acompanho o grupo tal, não sei aonde, no YouTube. Olha, você pode até botar isso como uma coisa extra na sua vida, mas você não pode deixar a sua oração pessoal do silêncio, da leitura da palavra, da reza do terço, A não ser que você esteja passando por uma dificuldade muito difícil, que você não está dando conta nem de rezar sozinho e você precisa de uma ajuda, que não tem ninguém para rezar com você. Só nesses casos, são casos específicos. Mas no dia a dia não faça isso, porque você vai acostumar, você vai ficar viciado nessas telas e nessa dependência de alguém ali estar rezando com você de forma virtual e gravada, E não é assim, tá? Faça esforço, vamos fazer esse compromisso conosco mesmo, deixar esse celular de lado para que a gente retome de novo a possibilidade desse espaço sagrado de nos favorecer esse encontro com Deus. Gente, partilhe esse vídeo, por favor, não só para divulgar, ou divulgar o canal do Frei, não, para ajudar a gente na evangelização, porque tá ficando difícil, tem muita distração que está roubando o povo da presença, da celebração, da vida de oração, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, que você deixe aí os comentários, se você quer aqui que eu fale sobre outras temáticas, ou que eu aprofunde essa temática. Tem vários estudos na psicologia, na psiquiatria, falando dos danos psicológicos e cerebrais do uso excessivo das telas. E aí eu posso trazer, lendo esses artigos, trazer para você as consequências práticas que tem na vida espiritual. Paz e bem, e até mais. Com Deus.